Perdi uma tia e o marido dela estava dormindo do lado dela. Já tinha estimado mais de 6 dias morta. Mas peraí, como assim? Ele não viu? Ele viu. Sabia. Mas continuou dormindo com trancou ela? Ele já tinha proibido a entrada da família na casa, né? E até então ela, tudo bem, ela disse que estava tudo bem, a gente falava. E aí ele foi proibindo, afastando. E quando eu recebo uma notícia na semana retrasada que uma pessoa que morava no prédio sentiu um cheiro, um odor muito desagradável. Quando a polícia invadiu o prédio, que foi até o apartamento, ele abre a porta e pergunta à polícia o que a polícia queria lá. E a polícia disse que queria falar com a minha tia, eu quero falar com a sua esposa. Ele falou, ela tá dormindo. Aí quando chegou, ela tava morta no chão. Há 6 dias. No e chão. Ele dormindo com ela no quarto. E a cama dele arrumada do lado e ele com ar-condicionado ligado. Sua família, Josi? Não, foi terrível, assim. Foi Meus sentimentos, pelo amor. Obrigada, gente. Foi um horror. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei que eu ia passar uma coisa dessa na minha vida. Mas ele... Sabe? Eu não sei. Rasgando dinheiro ele não tá, né? Vai haver um inquérito, vai haver toda uma investigação. Tem que haver, né? E ele foi lá e de caso pensado lá, colocou no ar-condicionado, né? Você sabe que conserva geladeira, câmara fria. E terrível, assim. Terrível. Será que não soube lidar, alguma coisa assim? Vai ficar não fala aqui, nada. Você pergunta, não responde nada. Pergunta, não responde nada. Né? Se trancou, se fechou ali. E ela é uma pessoa muito vaidosa. E a gente vê daquela forma. Aí sim eu cheguei a dizer, parece que eu tô vivendo dentro de um filme de terror. Quando eu vi a foto dela, eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, a gente também passa por isso. Por isso a empatia é muito importante. Né? E com relação a essa criança, pra mim ela virou meu anjinho. O dia que eu vi ela correndo dentro da minha casa foi uma coisa que me aterrorizou. Imagina. E depois eu falei, não, realmente é uma forma de agradecimento ou virou uma energia boa na minha vida. Como lá o Pai de Santo disse na Casa de Artigos Religiosos, que tinha um monte de gente junto comigo, né? Como começou o podcast com alguma coisa caindo. O que foi que caiu? Que eu nem olhei. Também não vi. Eu preciso ver depois o que caiu aí. Eu também não vi. Eu vi que caiu algo. Mas você sabe que eu tive uma experiência também com crianças. Eu lembro que você me perguntou agora, quando você chegou aqui. Você falou, e você já teve experiência sobrenatural? E o meu foi com criança. Lá no interior de São Paulo, em Avaré, tem um túmulo do Raimundinho, chama Raimundo Nonato, que a gente chama de Raimundinho. E ele faleceu de meningite, só que assim, eu sempre vi o túmulo dele. Eu nunca vi esse menino vivo. Ele morreu antes de eu nascer. E aí, a minha família sempre foi muito religiosa, levava doce. Na verdade, a gente não levava doce, mas a gente ia no cemitério onde está enterrado meu avô, é o mesmo cemitério. E a sepultura dele estava cheia de doce, porque falam que ele é um santo milagreiro, santo popular, santo de cemitério. E aí, uma vez eu sempre gostei de câmera, de vídeo, e eu filmei o túmulo dele. E aí o meu primo pegou e falou assim, o Raimundinho vai te visitar, que você não trouxe doce pra ele. Ai, meu pai. Pronto. À noite, eu ouvi a criança correndo igual você. Porque falam que o espírito de criança passa correndo perto da gente, né? Porque o que dizem, isso é crença, né? Ou lendas. Que a gente não vê o rosto dos espíritos. A gente só vê quando é familiar. Quando é criança, eles passam sempre correndo. Porque criança brinca e eles querem aparecer. Tô lembrando da minha. E eles passam correndo. E eu ouvia, sabe essas batidas na parede? Fazia... E fazia perto de mim. Eu fiquei com tanto medo nesse dia, Josi, tanto medo, que eu fui lá, peguei a câmera e fui apagar a filmagem. Falei, Raimundinho, eu vou apagar. E no que eu apaguei, eu senti a silhueta dele perto de mim. Não sei se era a minha cabeça e tudo mais. E quando eu vou apagar a foto dele do túmulo, que tá gravado, a foto trava na câmera. Fica... Zzz. Aí eu desliguei tudo, aí apagou. E aí, naquele momento, eu tive paz, né? Eu pressenti que ele tinha ido embora. Então, talvez espíritos de criança, eles vêm pra brincar mesmo. E tem pessoas que duvidam. Gente, eu não consigo entender como algumas pessoas podem estar ouvindo a gente falar aqui e tá lá do outro lado duvidando. Nisso. Sabe, eu não viria pra um podcast, você também não falaria uma coisa, eu nunca brincaria com uma coisa dessa. Sim, uma que nem é brincadeira pra mim, são experiências energéticas. Nós tínhamos uma estrutura, né? Agnus Dei tinha uma estrutura que era uma coisa... Agnus Dei é o... Agnus Dei é o laboratório, né? É porque tem Agnus Dei, tem uma religião, eu acho. Sim, Agnus Dei Cordeiro de Deus, né? É, alguma coisa assim. É o instituto. Nós tínhamos no início da empresa uma estrutura que acho que a gente não era maduro o suficiente, né? Espiritualmente. E dizem que morava uma senhora lá, né? Lá onde é hoje? Diz que ela morava lá. Tá. Ela vivia lá, aquele espírito mora lá.
Ah, um espírito, não era uma senhora que morou no lugar. E durante um tempo, a gente passava umas coisas que, assim, era surreal. A gente até evitava comentar, às vezes, perto de alguém, porque eu falei, gente, se a gente falar isso, parece que a gente tá delirando. Sabe, é questão de técnicos descerem rápido, porque tinha gente chorando na sala, na recepção, e chegar lá embaixo, ninguém. E eles não... Tinha Odete, tinha Josi, tinha família aqui dentro. Tem gente chorando. Tem gente chorando aqui dentro. E a gente, sabe, tinha um quarto em especial, que ninguém conseguia ficar dentro daquele quarto. Ali ou uma pessoa dormindo também. Lá nessa antiga estrutura que dizem que morava essa senhora. Pessoas dormiam lá, tinha cama, era um quarto, era uma sala que a gente fez quarto. E tivemos um caso de uma funcionária que foi enforcada lá dentro, a gente chamava de quarto do enforcador. Mas por que? Ela se matou lá? Não, ela foi enforcada, o cordão arrebentou. E até então, quando ela saiu correndo durante a madrugada, que amanheceu o dia, cadê fulana que não tá no plantão? E fui procurar, não, ela foi embora porque ela tava com dor de cabeça. E ela segurou uns 2 dias ainda pra falar a verdade pra gente. Não, gente, olha, eu fui embora porque eu tava dormindo e alguma coisa pegou no meu pescoço aí dentro. E ela dormia lá porque ela tava fazendo plantão. Exatamente. E dorme e tava tudo tranquilo, ela foi dormir. Ela foi dormir na parte da parte onde tinha os quartos de descanso. Pra dormir. E ela falou outro dia pra gente, não, vou ter que falar a verdade pra vocês. Eu fui embora porque arrebentou até o meu cordão. Eu falei, mas não, o seu cordão não agarrou no travesseiro? Ela falou, Josi, eu sei do que eu tô falando. E aí aconteceu com mais 2 pessoas. Um amigo nosso, que é religioso, né? Lá. Religião Não, Deus não deixa acontecer isso comigo. Aí sabe, dorme lá, acontece... Ele desceu desesperado, ele desceu desesperado. E desde então ele nunca mais subiu. Ele falava, lá em cima eu não vou. Não vai mais. Eu já larguei plantão e deitei. Eu tinha 2 santas na minha mesa, né? Eu tinha uma imagens. Nossa Senhora da Conceição, 2 imagens, e uma Santa Bárbara, né? Que na minha Umbanda é Oxum e Yansan. Eu tinha elas ali na minha mesa. E um dia tava muito, né, o plantão muito movimentado, e a gente sentindo uma energia bem carregada. E aí eu fui deitar, quando eu deitei virada pra parede, eu tô escutando aquela respiração no meu ouvido. Mas aí você não sabe mais se você tem coragem, se você tá morrendo. Não vou nem olhar. Mas eu só fiz assim, eu achei que era o Flávio brincando. Eu olhei assim, não era ninguém, eu falei, não. Eu botei a mão, agarrei a santa com as 2 mãos assim, falei, não. Pelo amor de Deus. Aí eu fui rezando ali eu consegui dormir. Acabei pegando o sono, eu tava cansada. Mas existe muito isso no pós-morte, sabe? Imagino. E tem pessoas que têm uma sensibilidade, aí vale falar, que vai da sensibilidade de cada um. Eu tenho colegas que falam que não sentem nada. Não sentem nada, sim. Mas eu sempre digo isso no meu podcast e todo o meu trabalho. Eu só trabalho com sobrenatural. Só trabalho com sobrenatural. O meu projeto inteiro, todas as minhas redes é só sobrenatural. É um nicho. E essas experiências, Josi, elas são muito individuais. Sim. Porque às vezes a pessoa sente, ela vai contar pra outra, você tá delirando, Josi. Daniel, sabe você qual tá a sorte que eu tenho? Sempre tem alguém comigo. Que testemunha. Isso é bom. Sabe, o caso da mãe de santo, da ventania que passou, né? Preparamos não, né? Só higienizamos e tudo. E na hora que levantaram a urna dela, passou uma ventania dentro da clínica. E depois eu fui comentar com os filhos de santo dela. Falei, nossa, o que aconteceu? Vocês levantaram e ventou? Eles falaram assim, não esquenta não, porque o santo que rege ela é a dona do vento, né? Que pra quem conhece, é Santa Bárbara. Era quem era? Uma senhora essa? Era uma senhora, era uma mãe de santo que faleceu. Não passou pelo procedimento, que não costumam passar mesmo, né? Tudo que vem com a gente, voltam com a gente. Só quando tem que viajar que a gente explica pra família. E a gente higienizou ela. E aí a família apareceu, transtornados, porque lá no cemitério disseram que eles não poderiam fazer uma reza, colocar as guias nela, né? Os fios de conta. E eu falei, não, eu tenho uma salinha aqui, eu vou deixar vocês fazerem aqui. Não tem problema. Não tem problema. Deixa qualquer religião, deixa... Pessoal, Seishonoye, Sukuma Hikari, às vezes pede pra fazer uma prece, uma oração, pode fazer. A gente não se opõe. E aí foram, né, pra essa sala guardar o corpo acabar de ser higienizado. Nós vestimos as vestimentas dela, né? A roupa dela toda direitinho. E teve uma parte do local que ela ia, né, pra sala que ela ia, que tinha um carro parado, que é uma garagem na clínica. Eu falei, olha, pros filhos de santo dela, eu vou precisar de vocês. Eu preciso que vocês retirem ela do carrinho e levante a urna dela, né? Pra que vocês levem ela na salinha. Eu botei lá outro carrinho, leva ela pra lá, faz o que tiver que fazer, depois vocês trazem ela pra mim, que a gente põe no carro funerário.
E aí, Daniel, eu tinha alunos lá, tinha aluno evangélico, tinha aluno testemunha de Jeová. E estava todo mundo lá acompanhando os procedimentos. Nesse mesmo dia tinha um corpo de um rapaz que tinha acabado de ficar noivo e veio a óbito. Então estava muito pesado. Gente. Noivou sábado, morreu domingo. Tava muito pesado, muito pesado. Que triste. E aí quando eles levantaram a urna dela para passar, né, para a urna não esbarrar no carro, na hora que levantaram, Daniel viu um vento que eu não sei até hoje da onde. E lá como é aberto, né, os dois partes são abertas. Ele entrou, passou pela garagem todinha, passou pela urna dela e saiu pelo lado da cozinha. E eu olhei pra eles e falei assim... Uma rajada? Sim, foi uma rajada. Eu olhei pra eles e falei assim, vocês viram isso? Ele falou assim, não esquenta não, porque quem rege ela é dona do vento. Falei, nossa... Mas aquilo deu aquele... Ao mesmo tempo fui com um alívio e algumas pessoas comentam esse vídeo que eu contei isso também, que vale a pena contar novamente, que sim, às vezes quem assiste um não assiste o outro. Eu não ouvi essa história, eu tô ouvindo agora. E aí esse vídeo foi parar nos grupos de candomblé, nos grupos... Até fui bem retribuída o carinho deles. Tem que ver os compartilhamentos que tiveram, né? Fui retribuída com o carinho deles, do tipo, nossa, você respeitou. Sim. Eu de verdade respeito. Sim. Todas elas, todas as religiões. Eu não tenho o que julgar, né? Sim, claro. É a mesma coisa que aquela situação. Mas ele matou alguém, você vai fazer o corpo dele, vai preparar o corpo dele pro velório. Você sabe que essa era a minha próxima pergunta. Jura? Você já recebeu... tava com isso guardado aqui. Já recebeu corpo de assassino, de sei lá, criminoso que matou gente, você teve que preparar? Crimes conhecidíssimos, né? Televisionados. A gente não pode falar por questão de ética, né? Sim. Mas você já recebeu de crimes televisionados? Sim, sim. A gente já recebeu bastante lá, né? Eu imagino, né? E olhar e falar assim, não, eu sou uma tanatopraxista. Eu sou mãe, eu sou irmã, ele tem família... Não foi ele que disse que eu quero ir para tanatopraxia. Foi a família que se preocupa, que ama, né? Foi a família que ama, essa mãe que ama, que talvez a mãe tenha tentado tirar, né, dessa vida, tenha tentado, mas não teve culpa. A culpa não é de ninguém, acontece, tá no karma de cada um. E eu não sou juíza, né? Eu preciso tratar. A gente precisa cuidar. Lá na Agnus a gente sempre trabalhou assim. Acho que é por isso que a gente tem tanta bênção de Deus na vida da gente, sabe? Já passamos por tanta dificuldade como a pandemia e sim, Deus manteve a Agnus Dei, o Instituto Agnus Dei aqui. Sim, sim. Então, porque a gente trabalha com respeito, não me cabe o julgo. Ele tem uma mãe. Recebi um corpo de 2 irmãos. Um foi defender o outro e foram os 2, né? Mortos. Tiraram a vida dos 2. E um teve uma perda muito grande no rosto, na parte do crânio. E aí o agente funerário chegou pra mim e falou assim, poxa, Josi, a mãe dele está triste, porque um não vai dar pra velar, né? E o outro vai, porque tá tranquilo e tal. O outro não vai dar, olha o estado que tá. Eu falei, ó, deixa os corpos aqui comigo. Tava em curso. Tem aluno meu vendo e sabe do que eu tô falando. É isso que é bom. Sim, com certeza. Eu tava em curso e eu falei, não, deixa aqui, pode ir. E aí eu falei pra ele, eu vou cuidar de você, tá? Eu vou te botar na mesa e você vai... Eu sempre falo assim com eles, você vai me responder. Pro que tava com uma perda muito grande. E aí, colocamos na mesa os 2, cuidamos dos 2 que eram muito unidos, né? Falei, bota um na mesa, outro na outra, vamos cuidar deles. Que tem uma mãe sofrendo, tem um pai sofrendo, esperando esses 2 filhos. E aí, no final do procedimento, fiz uma restauração, né? Direitinho. Ele foi respondendo bem, eu coloquei os 2... em velório com a urna aberta. E essa mãe agradeceu tanto que você não tem noção. Olha aí, olha aí. E agora você me diz se eu tenho alguma coisa a ver com a vida deles. Mas ninguém morre à toa. Ué? São tantos casos de bala perdida, de tantas coisas. E outra coisa, o meu papel é dentro do laboratório. O papel dos meus alunos profissionais que eu formo é dentro do laboratório. É propiciar para a família essa despedida. E a família tem todo esse cuidado, né? Sim. Da roupa. Olha, veste isso aqui nele, bota esse terço na mãozinha. Quem sou eu para não fazer o que a família tá me pedindo? É porque quando a gente fala por exemplo, de assassinos, que é assim, que a sociedade odeia. Também, claro, eu também não gosto de assassino, não. Quem gosta de assassino? A sociedade tem raiva desses personagens, né? Então, por exemplo, uma pessoa foi lá e matou uma criança. Fez um crime, matou a mãe, abusou, fez um estardalhaço e morreu. Já chegou um caso assim de um cara que tipo, a sociedade tem ódio, que tipo, o pessoal quer pegar e quer linchar e chegou pra você e você tem que... E a gente tem que ter medo, tem que ter cuidado até com a imprensa. Já chegou.
Porque eles descobrem onde tá, né? Fica naquela coisa ali. Posso entrar pra fazer uma foto rapidinho, Josi? Tá acontecendo, tá aí, o corpo tá aí, o corpo tá isso, o corpo tá aquilo, sabe? E já aconteceu, a gente já preparou muitos casos aí que deram um choque muito grande na sociedade, né? Criança, a gente preparou, a gente doou na realidade, né? Lá a gente... Eu, Odete, o Flávio, a gente tem esse costume. A gente doou o Thanato para uma criança que defendeu a mãe e morreu. Meu pai do céu. Como assim doar Thanato? Assim? Doou porque a família não tinha condições. E a gente levou para o laboratório para cuidar. Para cuidar. E aí ele foi... Mas a mãe morreu também? Não, só morreu a criança. Então, eu tô até para perguntar sobre isso, pesquisar sobre isso, que foi também um caso, né? Na época ela tava internada. Ele viu que o padrasto ia para matar a mãe, ele corre e abraça a mãe. E ele morre. E ele atinge ele nas costas. Meu pai do céu. E aí a gente levou para lá, né? Botamos lá, bonitinho, ficou lá com a gente. Ficou de um dia pro outro. Saiu de lá, foi um herói, né? Um anjo, foi um herói, aquela criança. E assim, é bem doloroso. Então a gente tem toda essa... E nesses momentos que a gente tem esses casos, Daniel, essa energia tá toda lá. Sim, eu imagino. Sabe, eu sempre falo para meus alunos, ou para quem os técnicos, cuidado, mantenha-se vigilante. E quando eu falo para eles espírito de oração, eles já sabem que eu tô sentindo alguma coisa muito forte. Entendi. A bomba para, a luz acaba... A bomba trava, exatamente. Sinais físicos, né, que a gente fala. A gente veio agora com o menino que trouxe a gente, trabalha com a gente lá, o Mário. Ele falou, Josi, pra mim o caso pior da minha vida lá dentro foi a porta abrindo e fechando. E eu querendo morrer. Ele tem medo, né? Hoje menos um pouco. E ele falou agora pra gente, eu querendo morrer. E a porta abria do laboratório e fechava. Abria e fechava. Sensor de presença, de câmera, quantas vezes o nosso sensor dispara de presença? Sensor de presença. Sensor de presença, quantas vezes? E abre daqui, abre dali, não tem nada. E tudo bem. Os céticos falam, não, mas é isso que acontece. O vento, corrente de ar. E num laboratório fechado. Exatamente. Então, essa questão do se ele fez algum mal para os outros, a família mandou um terço, mas vai botar o terço na mão de uma pessoa que fez isso, aquilo outro, não vamos julgar. Mesmo porque se aquela energia estiver ali, ela vai vir contra você. Ela vai vir contra. Mas o que eu queria saber, assim, você falou desse caso da criança, mas a criança ainda foi um herói, foi a vítima. Mas você já atendeu... Já chegou um corpo de um assassino, assim, tipo, que você falou, caramba, esse cara matou, puta, não dá nem vontade, mas vamos lá. Já. De criança. O cara matou criança. Exatamente. Não dá uma raivinha? A criança também foi. E quando a gente foi tirar da urna, assim, ele tava completamente quebrado. Né? Pai. E bateu até, né? E aí a gente vê aquilo ali, sabe? Você teve com a criança e com a pessoa que matou a criança. Eu imagino tiraram a vida de sentimento. Nesse momento você tem que falar, opa, peraí, chama profissional aí. Profissional, baixa chama profissional. Chama tanatopraxista aí, sabe? Josi, dá um tempo, sai aí rapidinho e vamos aqui. Porque eu não vou mentir pra você, não tem como, nesse momento a gente vê, e o que você imagina ali? Ali é um corpo, né? Ele não tá sentindo dor, tudo bem. Mas a gente consegue olhar e falar assim, meu Deus, o que passou... O que trouxe pra cá, né? Por que virou um corpo? Quantas coisas passou pra chegar... Pra chegar aqui. Então isso a gente pensa. Por que eu te perguntei da raiva? Porque a gente, como ser humano, a gente tem raiva. A gente vê uma pessoa que joga uma criança de uma janela, lembra daquele caso do João Hélio? Que arrastaram um menino. Nossa, lá no Rio, né? Então, no Rio, esses assassinos a gente tem vontade de pegar e sabe, fazer pior. Só que até a lei ampara esses caras. É onde eu falo pra você, há uma separação, E aí esse cara chega pra você lá, o cara matou a criança e ele tá lá pra você preparar. Dá vontade, jogar no... Todo mundo pensa da mesma forma que você... Eu tô falando né? Sabe, eu com senso comum, né? Não vou tratar... Vai apanhar, sabe assim... Cara, eu prefiro... nessa hora eu chamo a Josi que pensa assim, não, peraí. Ele tem uma família, a família contratou a funerária é a nossa cliente. E é o seu trabalho, você é o meu trabalho, eu vivo disso. Então eu vou tratar, já tá pronto, tal. Acabou, entendeu? Então a criança, a mesma coisa, preciso separar. Por quê? Porque a forma que se dá aquele óbito ali o que vai mexer com você.
né? Senão não trabalha, senão você não faz nada. Não faz nada. Tudo para. E nisso tudo que a gente tá conversando aqui, eu não quero que as pessoas se esqueçam que nisso tudo a energia tá ali em volta da gente o tempo todo. Sim. E aquela coisa, né? Você falou de barata, que você morre de medo de barata, mas a gente não tem sangue de barata. Exatamente. A gente tem raiva, a gente tem ódio. Um senso comum. As pessoas falam pra mim. A gente quer matar os assassinos de ódio. Eu não quero matar ninguém. Eu sou uma pessoa que eu não mato uma barata, igual tem você gente falou. que vem contra mim, sabe? Se eu falar, mas você cuidaria do Lázaro? Eu falei, se ele fosse pro laboratório, sim. Eu ia estruturar cada perfuração. Eu ia cauterizar cada perfuração. Eu ia reabrir, tratar, eviscerar. Eu sou plantonista de plantão. Eu sou plantonista que tá ali naquele dia. Lá e tem... Quando você tá num local desse, você não sabe quem vai cruzar a sua porta, o seu portão, né? Que tipo de óbito vai cruzar o portão naquele momento. Então eu tô ali, ó. Então vamos lá, Mas vamos agora fazer. Uma curiosidadezinha minha, assim, meio de fofoca sobrenatural. Com esses, por exemplo, vamos supor, é uma suposição, tá? Pra gente não ser cancelado nessa internet. Chegou o Lázaro lá, cheio de tiro, que ele levou um monte de tiro. Você falou que faria cada sutura. Não rola nenhuma conversa? Pô, cara, você vacilou. Não rola nada, é silêncio. Como eu sou uma pessoa muito sensitiva, eu prefiro não conversar. Entendi.